Eu vim aqui hoje para falar de rato de buraco, basicamente. Mais fácil que isso, só dois disso, né? E aí eu escolhi uma foto, até procurei no YouTube assim, ó, rato engraçado. Acho que tá legal, né? Então, o que eu vou falar aqui hoje? Eu vou falar de convergências adaptativas, que parece uma palavra meio chata, mas parece que a Tiana já falou com vocês sobre isso também, né? Sobre evolução, seleção natural, etc. E vou falar também, vou contar para vocês quem são esses roedores subterrâneos, que características bizarras eles têm, tá? E falar um pouquinho sobre a minha área de estudo mais específica, né? Que é a taxa metabólica basal. Eu também trabalho com comportamento, como ele falou. A primeira coisa que eu preciso contar para vocês é a sequência da nossa conversa de hoje, tá? Então, primeiro, eu vou caracterizar o ambiente subterrâneo para vocês, vou dizer como ele é, como ele não é, desde quando a gente tem mamíferos ocupando esse lugar aí. Depois eu vou falar das convergências adaptativas ligadas ao subsolo, vou contar para vocês um pouco melhor também o que são convergências adaptativas, e vou falar da taxa metabólica basal como uma convergência no ambiente, no subsolo, e também contar por que esses animais são modelos tão bacanas para a gente trabalhar perguntas que não têm a ver só com evolução ou com o ambiente subterrâneo, tá? Mostrar para vocês como eles podem ser modelos super bacanas. Para fazer isso, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é que eles estão distribuídos, né, ao redor do mundo todo, inclusive em algumas regiões que outros animais não viveriam com tanta facilidade, né? A gente vai ter ratos ocupando o ambiente subterrâneo em regiões desérticas, no Alasca, né? Então em lugares muito, muito, muito frios, né? E talvez isso tenha até ajudado na ocupação desses locais. Eu também preciso dizer para vocês que eu fico falando rato de buraco e rato do subterrâneo por enquanto, porque eu queria que vocês viessem na palestra. Agora que vocês já estão aqui, eu vou falar ratos fossoriais, roedores fossoriais. A gente fala que o rato que vive na árvore é da árvore. A gente fala que o peixe que vive na água é da água. Como que a gente fala? A gente fala aquático, a gente fala arborícola. No meu caso, eu vou falar fossorial. Vocês podem lembrar dessa palavra por fosso, né? Fosso quer dizer buraco. Então, dá no mesmo. E a gente tem aí duas classificações de roedores que habitam o subsolo. Os ratos fossoriais e semifossoriais. Tá? Lembrando, pessoal, que tudo isso que está aqui são ratos fossoriais, tá? E que não são topeira. Topeira não é rato, tá? Topeira não faz parte da ordem rodente, legal? O que é um rato fossorial? Qual que é a diferença? Um é inteiro e o outro é meia boca? Mais ou menos isso, tá? Mas sem juízo de valor, não tem problema nenhum você ser semi. Então, o fossorial é aquele que faz tudo embaixo da terra. O bicho acha comida, ele cria os filhotinhos, ele acha a parceira reprodutiva dele. Ele não vai sair na superfície para quase nada na vida. O semifossorial não. Ele usa o ambiente subterrâneo ou para proteger os filhotes, ou para se proteger, ou para proteger o alimento dele, mas ele não vai ter a vida tão atrelada assim ao subsolo. Beleza? Daqui para frente, então, fossorial e semifossorial, porque a gente é chique. Desde quando esse ambiente está aberto? Então, a gente provavelmente encontraria, há 40 milhões de anos atrás, já mamíferos ocupando esse habitat, pessoal. Essas imagens que vocês estão vendo foram feitas por esses animais, tá? E datam de mais ou menos 25 milhões de anos atrás, que é mais ou menos também quando surgiu a nossa linhagem. Quer dizer, é relativamente recente na história do planeta Terra a abertura do habitat subterrâneo. Isso aqui é um fóssil? Pessoal, é um registro, mas a gente vai chamar de icnofóssil. Por quê? Não é uma marca do animal, de um osso do animal. É a marca de uma atividade que o animal fazia. Que atividade que é essa aqui? Escavação. Poderia ser, por exemplo, defecar. Então, sim, pasmem, quando a gente encontra fezes de um animal, a gente vai chamar isso de icnofóssil, porque é o registro de uma atividade. Quando a gente encontra o registro da escavação, a gente vai chamar de icnofóssil. Então, é mineralizado, mas não é o animal em si. E essa é a melhor maneira da gente efetivamente saber se o animal habitava o subsolo ou não.
Porque como que a gente vai olhar para um fóssil e falar, subterrâneo? Não vai, né? Então, essa é a melhor maneira que a gente tem de encontrar um registro como esse e um animal, né, o fóssil de um animal aqui dentro, ou associado repetidas vezes a tocas como essa. Tá legal? Bom, aí eu estou mostrando para vocês a toca de um dos roedores mais famosos. Vocês vão ver a foto dele. O nome dele é rato topeira pelado. Tá? Esses ratos fossoriais, eles muitas vezes ganham o nome de topeira em referência a esses animais que são que têm características super específicas. Mas não são topeiras. Tá? Então, eu vou falar em rato topeira, mas rodentia é uma ordem e topeira, que é soricomorfa, é outra ordem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Então, aí, uma toca de um roedor bastante, assim, bem extremo, tá? Que reúne as características, as convergências, as adaptações mais extremas que a gente tem, chegando a perder, inclusive, a pelagem. E eu queria que vocês olhassem para essa foto e perguntassem o que tem de bom e o que tem de ruim em morar num lugar como esse. O bom é não ter predador, né? Bacana. Acharia bacana não ter que sair correndo de coruja, essas coisas. O que mais que tem de bom? O quê? Comida. Será que tem muita comida no subsolo? Não, né? Aliás, imagina como é para chegar na comida no subsolo. Aí você não está enxergando nada. A hora que você chegar lá, tem a comida? Não sei. Então, olha só, imagina, será que é mais fácil fazer esse mesmo deslocamento no subsolo ou no ambiente terrestre? Muito mais fácil, gente, muito mais fácil, muito menos custoso, tá? A vantagem é o seguinte, ninguém vai vir atrás de você, não vai vir lobo, não vai vir coruja, você tá, ó, tranquilo. Mas você vai gastar uma energia, ó, muito grande para fazer um deslocamento e você pode achar comida ou não. Falaram do sol. O sol é importante para a gente? Eu sei que a gente mora em Ribeirão Preto, então às vezes a gente desdenha um pouco do sol, né? Mas nesse caso aí, para esses animais em geral, né, para os roedores em geral, para a gente, o sol é uma pista muito importante que regula o nosso sono, a secreção dos nossos hormônios. Então, vocês acham bacana não ter nenhuma pista de claro e escuro? Não. Vocês já respiraram dentro de um saco plástico? É fácil. Por quê? Porque não tem entrada de ar. Então, a gente vai roubando todo o oxigênio, vai liberando o CO2, e como não tem renovação de ar, a gente fica sem ar. Aqui tem renovação de ar? Então, esses bichos todos estão respirando aqui dentro? Beleza. Vocês cavaram um túnel enorme, meus ratos queridos. Vocês cavaram um túnel lindo, enorme e tal. E aí, depois que a gente faz um trabalho físico muito intenso, num lugar que não tem ventilação, o que a gente sente? Falta de ar também. Mas calor, gente. Então, esses são os problemas. Basicamente, vocês encontraram todos. Tá? Ausência de ciclo claro-escuro, que é o que eu estou chamando de pistas ambientais. Ausência de ventilação, que vai ser um problema tanto para o oxigênio, quanto para dissipar o calor que é produzido por esse animal nas atividades dele. Dificuldade em encontrar alimento e o alto custo de locomoção, né? Legal. As vantagens. Ninguém te pega, né? Não tem predação, ou, pelo menos, a predação é muito menos intensa do que na superfície. E você está no Alasca, ficou super frio. O que vai acontecer na toca? Vai continuar mais ou menos do mesmo jeito. Então, às vezes, no Alasca mesmo, a temperatura vai cair 20 graus num dia. Na toca vai variar 2 ou 3 graus. Bacana, né? Parece mais fácil de lidar com isso do que qualquer outra coisa. Esse cenário muito particular, esse conjunto de coisas que dificultam e que ajudam, elas vão ser comuns a várias tocas. Então, tanto no Alasca, quanto na África, quanto aqui na América do Sul, o ambiente subterrâneo é bastante uniforme. Tá? Ele não varia tanto quanto o ambiente terrestre ou quanto o ambiente aquático. E esse cenário faz com que a evolução aconteça de forma paralela ou de forma convergente. Como assim? Vou usar o exemplo da orelha, tá?
Eu ensaiei várias vezes na minha casa, espero que seja bom. Então, vamos supor que eu sou um rato de buraco. Aí eu estou num túnel bem apertadinho. E eu tenho uma orelhona gigante. O que vai acontecer conforme eu ficar passando no meu túnel? Isso, e aí vai ficar raspando e tem antibiótico? Não. Tem remédio para cicatrização? Não. Eu provavelmente vou ter um dia sim, um dia não, uns machucados enormes na orelha, que vão ficar inflamados, que vão infeccionar, e isso vai prejudicar a minha sobrevivência. Vamos supor que nasça um ratinho ou dois aí com uma orelhinha mais curta. Vocês acham que ele vai viver melhor? Vai se alimentar melhor? Deixar mais descendentes? Eu queria ser esse ratinho. Nesse ambiente, esse ratinho vai se dar melhor, e essa característica dele vai passando para os filhos, para os netos, e logo você vai ter uma população que tem essa característica. Esse exemplo da orelha é um dos exemplos que acontece no ambiente fossorial mesmo, tá? E como os ambientes são muito parecidos ao redor do globo, o que a gente vai perceber é que as adaptações que surgem nesses animais vão ser muito parecidas. Embora esses ratos não tenham nada a ver um com o outro. São todos roedores, ok, mas eles não são sequer próximos, tá? Eles fazem parte de famílias diferentes, gêneros diferentes, subordens diferentes. E aí vou trazer para vocês algumas dessas convergências, então, porque eu sei o que todo mundo quer ver são os ratos diferentões, né? O que a gente percebe de diferente entre esse animal e esses animais aqui embaixo? Vocês conseguem? Isso que eu coloquei de corpo compacto, às vezes a gente chama de corpo tamborilado, ou corpo em forma de barril. Não o meu, o deles. Fez sentido? Parece um tamborzinho, né? Aqui também, olha só que loucura. E esses ratos não são mais aparentados do que esse e aquele outro, ou esse e aquele outro, tá? Eles são parecidos realmente porque a evolução aconteceu de maneiras semelhantes em grupos completamente diferentes, tá? O que mais? Redução da cauda. Aqui a gente tem uma caudona. Aqui, ó, não tem nada. Aqui um cotoquinho. Esse a gente deixa ele ali por enquanto. E a gente vai ter uma redução das orelhas, justamente por isso que eu falei. Dos olhos, por um motivo bastante semelhante. Vocês pensem aí. Vejam se vocês chegam a alguma conclusão. Senão, no final, eu conto para vocês. Tá? Lembrando que existe redução dos olhos em outros ambientes também, tá? Então, ambiente de caverna, né? Ou nos ambientes de mar muito profundo, onde a luz não chega. Mas o argumento aqui é mais ou menos o mesmo argumento da orelha, tá? E o pescoço? O pescoço é muito legal. Olha o pescoço desse bicho. Tá facinho de ver, né? Cadê o pescoço desse bicho? Né? Exatamente, nesse lugar aí, no mesmo lugar onde ficou os meus outros 10 centímetros, né? O que mais, gente? Olha, isso aqui parece um vampiro, né? Mais algumas convergências adaptativas. É legal falar das morfológicas porque a gente vê, né? Então, a musculatura das patas e das garras bastante robusta, né? Você vê aqui, a gente não consegue ver por causa da pelagem, mas em comparação com aquele outro rato branquinho, eles têm a musculatura peitoral e a musculatura dos braços e das patas traseiras também muito mais robusta. E essas garras enormes aí, né? Outros tipos de roedores fossoriais vão escavar não com os braços, mas com os dentes incisivos. Aí eu queria perguntar para vocês, esse aqui de cima é um, esse aqui de baixo é outro. Qual que cava com os incisivos, o de cima ou o de baixo? Qual que cava com as patas? Falei que era muito fácil. Qual desses daqui escava com as patas? E com os incisivos? Então, essa convergência, além de estar ligada com a vida no ambiente fossorial, também está ligada com o modo de escavação desse animal. Tá? E que, em geral, está ligado com a qualidade do solo. Olha como a coisa vai ficando complicada. Eu trouxe essa foto aqui. Esse é um roedor brasileiro, fossorial da região de São Carlos, tá? Para não falar que a gente não tem nenhum representante nosso. Eu queria lembrar para vocês que os incisivos nos roedores, né, os lábios vão fechar atrás dos incisivos, o que impede que a terra entre na boca desses animais. Nos fossoriais, a gente vai ter, além de tudo, uns pelinhos aqui, ó, que vão impedir a entrada da terra na boca desses bichos, né? Legal. Agora que vocês já estão completamente ligados, quem aí vive num buraco?
Esse vive num buraco? Gente, o bicho é um tambor, não tem olho. Esse aqui? Sim! Você já viu essa foto, gente? O bicho é um tambor, ele não tem a redução dos olhos, e aí então percebendo que o bicho não tem que apresentar todas as convergências, tá? Mas, em geral, eles vão apresentar algumas. Legal? Esse aqui vive no buraco? E esse aqui? Esse aqui todo mundo tem certeza que não, né? Pessoal, muitas vezes o bicho não vai apresentar nenhuma dessas características, tá? Por quê? Porque outras pressões é que vão selecionar as características dele. No caso desse animal, ele é chamado de rato-canguru. Porque ele pula. E por que ele pula? É fácil andar na areia? Não. Se você é um rato desse tamanho, é mais fácil andar na areia? Aí você vai fugir de um predador. Então, em ambientes onde o substrato é arenoso, alguns roedores tiveram uma evolução convergente, então apresentam convergências adaptativas, igual os nossos animais aqui, tá? Para o hábito saltatorial. Olha o tamanho do pé desse bicho. Ele não usa as patas dianteiras, completamente diferente desses animais aqui. Orelhas grandes, olhos grandes, e no final da cauda a gente vai ter um chumaço de pelo que ajuda a dar estabilidade. Além disso, ele não tem corpo de tambor. Ele tem um corpinho que parece de um coelho, um corpo curto. Por quê? Na hora que o animal cai no solo, não tem perigo de torcer. Ou pelo menos o perigo de torção é menor. Uau! E aí, mais legal ainda é ver o quão louco é isso. Esse rato é o mesmo? Esse rato aqui, ele mora lá na terra do tio Sam, é um rato americano, e não tem nada a ver. Ele é muito, muito, muito distante filogeneticamente desse animal aqui que mora na Caatinga. O que eles têm em comum? O hábito saltatorial. Os dois vivem, sim, em tocas, os dois têm que lidar com alguma dificuldade de ventilação, com alguma dificuldade de obtenção de oxigênio, mas parece que não foi essa a maior restrição que esses animais tiveram aí na história evolutiva deles. De comportamento, pessoal, vou trazer só a escavação, e aí vou mostrar um vídeo para vocês. Tem dois tipos de escavação. Uma arranhando, como eu mostrei com as patas, e a outra com os incisivos, tá? Todo roedor cava? Sim. Todo rato potencialmente cava. O que a gente espera desses ratos? Que eles cavem mais e melhor. Gente, vocês viram aí que depois que o ratinho fez o serviço dele, o que ficou pelo caminho? Terra. Se eu sou um rato branco, né, que estou só ali fuçando para ver o que tem, eu preciso limpar o caminho? Mas e se eu vou fazer uma galeria? Poxa vida, né? Vou viver ali o tempo todo, vou ter vários caminhos. Vocês viram naquela foto que eu mostrei? Tem o caminho de alimentação, o caminho de não sei o quê, o caminho da colônia, o caminho... Se ficar cheio de terra, para que isso serve? Para nada. Então, esses animais vão apresentar, na maioria das vezes, comportamento de limpeza. Tá? Além de escavar, que isso todo rato faz, eles também vão limpar a toca. Ou com a cabeça, tá? Não tem vídeo para isso ainda. Ou então, dando chutes assim, super fortes com as patas traseiras, como se fosse um coice no rodeio. Assim. Eles dão uma sequência desses chutes e limpam a terra que estão no caminho até chegar lá fora, né? Até limpar a sujeira da toca toda. Aí tem a convergência adaptativa, que a gente veio falar aqui, né? Que é a redução da taxa metabólica basal. Ou melhor, a taxa metabólica basal menor do que aquela esperada para uma determinada massa corpórea. Então, a taxa metabólica tem a ver com energia. A mãe da gente sabe muita coisa. Quando a mãe da gente fala que a gente está precisando de energia, ela fala para acelerar a taxa metabólica?
que ela fala pra gente? Pra quê? Pra comer, né? Comer um doce. Comer qualquer negócio, na verdade, né? O pessoal já está dando um golpe ali que precisa ser um doce. É isso mesmo, né? Então, a energia que o nosso corpo precisa, a energia que o nosso corpo vai produzir para a gente, vai usar como base os carboidratos, lipídios e proteínas dos alimentos, mas tem uma outra coisa que a gente precisa. O que é? E é isso mesmo, a gente precisa de oxigênio. Então, assim, como essas duas coisas se encontram, né? Porque comida não entra pelo nariz, em geral, e ar não entra pela boca, em geral. Então, a comida que a gente come vai ser absorvida lá no nosso intestino, né? Vai ser quebrada e depois absorvida. E vai pela corrente sanguínea chegar aonde? Pela corrente sanguínea, que é o nosso sangue, vai chegar nas nossas células. Muito bom. E o oxigênio que a gente respira entra, né, pelo nosso nariz, chega até o pulmão, os alvéolos, entra na corrente sanguínea e vai chegar onde? Nas células. Muito bom. O que é isso aí, então? E qual que a professora de vocês falou que, às vezes, vem no livro assim, né, que é a usina de energia da célula, ou que é a central de produção de energia? Quem que é? Mitocôndria. Vai ficando cada vez melhor isso aqui. Eu posso até ir embora. Tá aí, né? A mitocôndria. Para quem não conhece, mitocôndria, pessoal, mitocôndria. E é aí que o nosso corpo vai produzir energia. Com base em quê? Então, vamos lá. Os carboidratos vão reagir com oxigênio, né? Os carboidratos que a gente comeu vão reagir com o oxigênio que a gente respirou, gerando água e CO2. Além de água e CO2, a gente gera o quê? ATP, que é energia. Tá? Muitas vezes, quando a gente está falando de taxa metabólica, a gente vai falar em ATP, algumas vezes a gente vai falar em energia, e algumas vezes a gente vai falar em calor. Não é de se estranhar, então, que uma das unidades de taxa metabólica seja a caloria. Vocês já contaram caloria? Olharam na barrinha de cereal, assim, estava preocupado com o corpinho? Então. Legal. Então, a taxa metabólica vai ser o fluxo de energia gerado e consumido pelo nosso corpo através de todas essas vias. E quando a gente fala de taxa metabólica do nosso corpo, isso vai acontecer na célula do fígado, na célula da perna, na célula da cabeça, na célula... em todas as células que formam um organismo. Legal? Beleza, eu expliquei para vocês o que é taxa metabólica. E o basal? Pessoal, a taxa metabólica basal é a taxa metabólica mínima, tá? É a menor que um organismo precisa para manter as suas funções... para manter a palavra bonita para isso é homeostase, né? Para manter tudo acontecendo lá dentro da maneira correta. Mas sem excesso, pessoal. Então, por exemplo, se eu pego um juvenil, eu consigo medir a taxa metabólica mínima? Por que não? Que era não, estava fácil, né? Pessoal, aparentemente sou adulta, né? Apesar dos pesares. Né? E aí eu não vou crescer mais. A minha taxa metabólica, se eu atender todos os critérios, a gente consegue chegar na taxa metabólica basal. Mas e se eu estivesse crescendo? Dá para chamar isso de taxa metabólica mínima? Não, porque além dos processos básicos, o que está acontecendo? Eu estou crescendo. Então a gente precisa de um indivíduo adulto. Muito bom. Dieta, pessoal. Quando a gente quer a taxa metabólica basal, é claro que em laboratório a gente vai se preocupar com qual dieta é essa. Porque se a gente come mais carboidrato, mais lipídio, menos lipídio, é claro que essa taxa metabólica vai mudar. Mas a nossa principal preocupação para obter a taxa metabólica basal é garantir que a gente não tenha acabado de comer. Por quê? A digestão gasta energia. E não é um processo que está acontecendo o tempo todo. Então a gente não quer ele na medida da taxa metabólica mínima, tá legal? O que mais? Atividade. Se vocês fossem medir a taxa metabólica basal de vocês mediriam à noite ou de dia? Por que à noite e por que de dia? Por que à noite? Porque o corpo está mais relaxado, porque a gente está mais tranquilinho. Durante o dia, para as pessoas que não são sedentárias, né? A gente vai estar desenvolvendo várias atividades aí, e é mais difícil a gente encontrar uma pessoa que vai estar tranquilinha aí para fazer o experimento.
Então, preferencialmente, a gente faria durante a noite. E temperatura? Temperatura importa? Nós, endotermos, temos a capacidade de produzir energia para regular a nossa temperatura. O que isso quer dizer? Que se eu estiver num lugar muito frio, eu vou gastar energia para me manter na temperatura certa? Sim. Se eu estiver num lugar muito quente, pensa no cachorro de vocês. Eu vou estar gastando energia para manter a minha temperatura mais baixa. Então, a gente não quer isso, tá? A gente quer encontrar uma temperatura onde o bicho esteja ideal. Adorei essa palavra, ideal. Quando a gente consegue esse padrão, a taxa metabólica mínima, o que a gente pode fazer? Comparar todo mundo com a Angelina Jolie. Esse foi o tema que eu sugeri para a palestra, viu, gente? Quando a gente consegue uma taxa metabólica, né, uma medida que seja mínima ou que seja máxima, a gente consegue comparar diversos organismos, tá? No nosso caso aqui, mamíferos, tá? E foi isso que fizeram, né? A gente faz isso, de comparar as taxas metabólicas basais já há muitos anos. A pessoa mais famosa a fazer isso, né, pelo impacto da pesquisa dela, foi o Max Kleiber. Que é esse senhor que vocês estão vendo aí. Em 1947, e, pasmem, já tinham feito isso antes dele, ele pegou a taxa metabólica basal de vários animais e comparou. E percebeu que, conforme o animal era maior era a taxa metabólica basal. Então, se eu tenho um animal de 1 quilo, a taxa metabólica dele vai ser de 100 unidades, qualquer que seja nesse momento. Se eu tenho um animal de 100 quilos, a taxa metabólica dele vai ser 1000 e pouquinho aqui. E aí ele criou uma regra. A regra leva o nome dele, tá? E diz respeito à inclinação dessa linha. Então, de acordo com a regra do Kleiber, tá? Para qualquer mamífero, você dava uma massa e ele seria capaz de apontar aqui para você qual a taxa metabólica desse animal. Alguma vez na aula de biologia, o professor usou assim, ó, todos os bichos fazem isso? Que palavra que ele usa em vez de todos? Geralmente. Então, vocês acham que uma regra que pegue todo mundo vai funcionar? Não por muito tempo. Por que funcionou, né? De qualquer maneira, foi um trabalho revolucionário, fomentou pesquisas nessa área durante muitos anos. Mas o maior problema, né, que a gente vê hoje em dia é que ele pegou rato, camundongo, porquinho da Índia, coelho, cachorro, cabra, mulher, vaca, e aí fez algumas previsões para elefante e baleia, mas ele não testou, são previsões, tá, baseados na reta. Esses animais todos que eu falei, eles são o quê? E a gente encontra vaca na floresta? Vaca selvagem? Não, né? É muito difícil. Esses animais, eles são domesticados. Talvez por isso, talvez tenha havido nesses animais, ao longo dos anos, uma seleção intencional. Para quê? Para produzir o máximo de leite possível, o máximo de lã possível. Então, como são animais de criação, o homem muitas vezes interfere no processo evolutivo. E talvez isso tenha dificultado um pouco a concluir esse trabalho, assim, né, como a gente vê hoje em dia. Mas na época, né, gente, há tantos anos atrás, poxa, estava de bom tamanho. E aí, baseado nessa regra do Kleiber, que está aí em vermelho, começaram a aparecer as exceções. E aí tudo era exceção. Arborícola é exceção, aquático é exceção, fossorial é exceção. Hoje em dia, então, o que isso quer dizer? Se eu tenho um animal de 1 quilo e ele for normal, ou fizer parte da regra, da previsão, um animal de 1 quilo vai ter uma taxa metabólica de 100. Um animal, se ele for fossorial, tiver 1 quilo, não, a taxa metabólica dele vai ser 10. Só que como o professor da gente fala sempre, geralmente, regra é um negócio que em biologia é muito complicado, hoje em dia, o Kleiber tinha umas 10 taxas metabólicas basais amostradas. Hoje em dia, para mamíferos, nós temos aproximadamente 650 taxas metabólicas basais medidas, em espécies diferentes, tá, gente? E elas estão aí. Não sei se dá para contar 650, 600 e pouquinho, mas elas estão aí. E o que a gente percebe é que, apesar de haver uma tendência geral, tem mais exceção do que regra.
De qualquer maneira, apesar de não haver uma regra geral muito clara, a gente continua vendo, ainda hoje, que a taxa metabólica basal dos fosforiais é um pouco menor que a dos não fosforiais. E isso é recorrente para todas as linhagens de mamíferos fosforiais. Aí sim, incluindo topeiras, por exemplo. Tá? Então, isso não está acontecendo só em rodêntia, que é o interesse da nossa palestra aqui hoje. Isso está acontecendo em outras linhagens também. Se o bicho está associado ao subterrâneo, ele provavelmente tem taxa metabólica basal mais baixa do que a dos outros animais. É por ancestralidade comum? É porque eles são parentes? Não. Essa resposta não tinha como errar mais, né? Eles não são ligados. Esses ratos topeira, muitas vezes, são mais parentes do rato branco de laboratório do que entre si, tá? Para algumas dessas linhagens. Por que, então? Porque não tem ventilação? Por que não tem... Porque a locomoção é difícil? Porque não tem comida? Tem comida, né? É difícil, né? É mais complicado. Pessoal, por que poderia ter a ver... Ancestralidade comum a gente já sabe que não é, tiramos da mesa, tá? Por que a ventilação restringe? A ausência da ventilação? A respiração, o que mais? O calor. Então, na ventilação, a gente tem dois fatores aqui. A limitação da obtenção de oxigênio e a dificuldade em dissipar o calor produzido nas atividades de rotina do animal. Se me locomover é muito caro energeticamente e nem sempre vai resultar em sucesso na obtenção de alimento, isso aqui também é um problema? Isso aqui tem a ver com oxigênio e calor. E esses dois têm a ver com o quê? Com o alimento que o animal vai obter. Pessoal, vocês acabaram de encontrar as duas maiores teorias que tentam explicar a razão da taxa metabólica basal reduzida. Então, quais as pressões que teriam levado a essa característica? Olha, a característica existe. Agora, como ela surgiu? Será que é porque nas tocas, quando o animal desenvolve uma atividade, começa a escavar, existe uma dificuldade de dissipar o calor produzido? Essa é uma hipótese. Ou então, olha o tanto que esse bicho andou procurando alimento. Dependendo do tipo de solo, o custo de andar o mesmo percurso embaixo da terra pode ser mais custoso, em termos de taxa metabólica, até 2.000 vezes. Então, você vai gastar 2 vezes mais energia, 2.000 vezes andando aqui embaixo do que em cima. E nem sempre você vai achar comida. E nem sempre a comida que você vai achar é aquele pudim da sua mãe. Às vezes você vai achar algumas raízes ali, mas que não são suficientes para manter você ou a sua colônia. Bom, essas são as duas principais teorias. Eu vou botar a fórmula aqui de obtenção de energia para vocês, e eu queria que vocês criassem mais uma. Uma tem a ver com a dificuldade de dissipar calor. Calor é uma forma de entender energia, certo? Então, dessa fórmula aqui, sai a energia. Se a gente diminui a taxa de acontecimento dessa reação, sai menos energia vai ter que ser dissipada, certo? Menos calor vai ser gerado. E aí o bicho não corre o risco de superaquecer. A outra teoria é, se eu tenho taxa metabólica reduzida, eu vou precisar de mais ou menos açúcar? Menos. Se essa reação acontece menos, eu tenho menos energia, mas tudo bem, porque eu sou assim mesmo. E eu vou precisar de menos alimento, de menos energia. Bom também. Aonde mais ter uma taxa metabólica mais devagar, ou seja, essa reação acontecer com uma velocidade menor, pode ajudar. O que é mais restrito nesse ambiente? Alimento, dissipar energia. Tem bastante CO2?
Tem, né? Os bichos estão lá respirando, não tem muita ventilação. A gente falou de água em algum momento? E oxigênio? Tem bastante também. Qual eu menti? O oxigênio. Então, qual que poderia ser uma outra teoria? Por que seria bacana precisar de menos energia e ter essa reação acontecendo mais devagar? Porque você precisa de menos oxigênio. Pessoal, essa também é uma teoria, tá? Qual é a verdadeira? Alguém já falou assim, a gente não sabe. Deve ser a coisa que vocês mais escutam aqui, né? Mas é isso mesmo, né, pessoal? A gente está falando aqui de coisas que estão acontecendo agora e que estão sendo pesquisadas agora. Então a resposta é essa mesmo. A gente não sabe. O que a gente sabe é que talvez não exista um único fator. Alguns animais corroboram essa hipótese. Alguns animais corroboram essa hipótese. Pode ser que isso tenha a ver também não só com estar ou não no buraco, mas com a temperatura que esses animais enfrentam. Por exemplo, se eu estiver no Alasca, tudo bem, eu estou num buraco, mas dissipar calor vai ser problema? Não, gente, está frio pra caramba, né? Agora, se eu estiver aqui em São Carlos, calorzão, vocês acham que dissipar calor vai ser um problema? Vai muito. Se eu estou num lugar que tem uma grande disponibilidade de alimento, isso aqui vai ser problema? Talvez não. Então, embora essa seja uma convergência adaptativa, talvez o que selecionou essa característica nesses grupos não seja igual para todo mundo. O que dificulta o nosso trabalho, mas dá mais pano para manga para a nossa conversa. Falando em medir a taxa metabólica, eu queria perguntar para vocês como que a gente mede a taxa metabólica. Pessoal, se eu medir o consumo de carboidratos, eu consigo medir todas as vias? Se eu medir o consumo de oxigênio, eu consigo medir todas as vias? Pessoal, desculpa. Eu coloquei aquela hora todas as equações. Aqui eu só coloquei o que é diferente. Então, carboidrato reage com oxigênio, gera água e CO2 e produz energia. Lipídio reage com oxigênio, gerando água e CO2. E proteínas, daqui para cá é tudo igual para as três, tá? Se eu pegar carboidrato, eu meço todas? Não. Se eu pegar oxigênio, assumindo que daqui para baixo estaria tudo igual? Sim. Se eu medir liberação de água, daria certo? É comum para todo mundo, a princípio sim. Liberação de CO2 também. E liberação de energia, funciona? Sim também, tá? Então, as maneiras que a gente costuma fazer isso são medir a liberação de energia na forma de calor ou medir o consumo de oxigênio. A gente não vai trabalhar muito com esses outros dois fatores, muito embora fosse possível. Mas a água no nosso corpo é muito abundante. Então, medir a liberação de água pelo processo metabólico ia ter erros muito complicados, né? Pela ingestão de água e pela urina. E medir a liberação de CO2 é complicado por dois fatores. Porque as concentrações atmosféricas de CO2 são muito baixas. 2, porque o nosso organismo acumula CO2. Mas o oxigênio é consumido imediatamente e, então, não tem o erro aqui é menor, tá? A primeira maneira que a gente fez isso foi um experimento do Lavoisier. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar dele. E ele fazia o seguinte, ele isolava uma caixa com gelo, colocava no meio mais gelo e no meio colocava um rato, só para variar um pouco, ou qualquer outro animal. Todo o calor que derretesse essa camada interna de gelo viria de onde? Do rato. Porque essa camada de gelo ele ia estar sempre repondo para garantir o isolamento térmico. Então, todo o derretimento do gelo viria do calor gerado pelo animal. Esse método é bom? Gente, para 1800 e lá vai bolinha, excepcional. O problema é que a gente consegue garantir que a temperatura está adequada para esse animal? Temperatura é importante? Sim. Hoje em dia, a gente usa aí a maior parafernália, né? Para medir a taxa metabólica através do consumo de oxigênio. Existem maneiras ainda de medir a taxa metabólica pela liberação de calor. Mas, em geral, a gente vai trabalhar assim, que é mais simples. Então, a gente fecha o animal num lugar, passa o ar aqui dentro, passa um fluxo de ar, analisa a concentração de CO2. A concentração de oxigênio,
e depois manda direto de volta para a caixa. O que o animal vai consumir? O que o animal vai liberar? Com o passar do tempo, o oxigênio vai cair ou vai subir? E o CO2? Qual dos dois é o registro do CO2 e qual que é o do... Esse aqui é o? E esse aqui? E se eu quiser a taxa metabólica basal, eu preciso do equipamento? Preciso. O que mais que eu preciso? Eu coloquei aqui só para vocês lembrarem, mas não está precisando muito. Estágio de desenvolvimento, eu quero o quê? Um adulto. Dieta, a gente costuma usar em laboratório a ração. Ou então, e se preocupar bastante com o animal não ter acabado de comer, tá? Para garantir que não haja gasto energético com a digestão. O animal vai estar no período de repouso e numa temperatura adequada. Pronto, esse era o slide, né, que vocês fizeram aí para a gente agora. De novo, aquele roedor ali da região de São Carlos. Beleza, eu garanto que eles são adultos. Eu garanto que eles vão ter se alimentado horas antes do procedimento experimental e que eles estão sendo alimentados com uma ração padrão. O que a gente faz com a temperatura e com o repouso? A gente testa. Então aí, pessoal, aqui, ó, fizemos em várias temperaturas. Qual a temperatura onde a taxa metabólica é mínima? Ou onde o animal não está gastando energia para termorregular? Aqui é o consumo de oxigênio. Onde o consumo de oxigênio é menor? No 32. Então, que temperatura que eu escolhi? 32. E aí eu testei no período de escuro e no período de claro. E aí a gente vê uma diferença muito clara entre o período de escuro e o período de claro. Ou não? Dá para ver direitinho que aqui é bem maior ou que aqui é bem maior? Vocês estão querendo me agradar, né? Por que não? Ó? Tem uma quedazinha sim, mas é um negócio muito difícil de falar, né? Com certeza. Pessoal, será que o ciclo claro e escuro é importante para regular a atividade desses animais? Lá onde eles moram tem muita luz. Então, talvez não seja esse o estímulo que regula o ciclo de atividade desses animais. É sempre desse jeito? Difícil de enxergar? Pessoal, aqui um frango, tá? Durante o dia o bicho é ativo. Olha aqui a atividade dele. Se o meu fosse assim, vocês tinham respondido mais rápido, né? Olha aqui, depois. Durante a noite o bicho está praticamente perdido. E um rato, um animal noturno, durante o dia, perda total. Durante a noite, salve-se quem puder. Então, pessoal, talvez a falta de padrão dos nossos animais seja mais um reflexo do ambiente que eles vivem. O estudo da fossorialidade, pessoal, ou desses animais, principalmente, eu estou falando aqui de taxa metabólica, mas isso vale para morfologia, isso vale para condutância térmica, que tem a ver com essa parte de dissipar calor. Ajuda a gente a entender qual é a importância da variação entre as espécies, da variação nas espécies. Por exemplo, se todo mundo aqui, se a gente tem uma colônia de ratos e todos eles são exatamente iguais, se a condição do meio mudar um pouquinho, o que acontece com essa população? O que acontece? Ela morre, porque todo mundo é igual. Se fica ruim para um, fica ruim para todo mundo. E se tem alguns indivíduos que são diferentes? Talvez eles sobrevivam. Talvez as linhagens deles continuem ocupando aquele lugar. Então, para o processo evolutivo, a variação é muito importante. A gente também pode entender um pouco mais, usando o nosso exemplo, os ciclos de atividade. A gente pode entender melhor a influência de fatores ambientais na vida dos animais e na vida da gente. Como, por exemplo, temperatura, ciclo claro e escuro, alimentação. A gente pode entender um pouco mais sobre como o processo evolutivo funciona, já que, nesses animais, a gente tem essas características levadas ao limite. Essas convergências adaptativas ocorreram nesses grupos de uma maneira muito intensa, como talvez não tenha acontecido em nenhum outro grupo ecológico. E isso ajuda a gente a entender melhor como funcionam as pressões seletivas e a seleção natural.
Esses animais, hoje em dia, se mostram muito importantes, especialmente aquele rato topeira pelado e o rato cego topeira cego, aquele preto que eu mostrei no começo, e aquele que não tem pelo nenhum. Essas duas espécies, especialmente, se mostram hoje em dia espécies chaves para encontrar mecanismos de combate ao câncer e aumentar a nossa longevidade. Pessoal, esse ratinho pelado aí vive 31 anos. Quanto vive um rato de laboratório? 10 é um rato bom, né? Ouvi dizer que vive uns 5, mais ou menos. Eu não trabalho com rato branco, mas se alguém quiser aí fazer... Mas tenho certeza que não vive 30. Aquele rato que eu mostrei bonitinho para vocês, que parecia o outro rato do hábito saltatorial, vive muito. Ele vive 14. 30 anos para um rato, gente, é um negócio, assim, de louco. E como que esses animais fazem isso? Pessoal, são 31 anos sem câncer. E mesmo quando eles aplicam agentes que provocam câncer, é muito difícil provocar um tumor nesses animais. Exatamente igual na gente, né? Super difícil. Pessoal, o que isso tem a ver com a vida no buraco? Não sei. O que isso tem a ver com as pressões seletivas que a gente conhece hoje? Não sei. O que mais esses animais podem ajudar a gente? Não faço a menor ideia. Mas talvez em alguns anos a gente possa descobrir o que mais esses animais têm para mostrar para a gente. Qual é a pressão seletiva que atua na redução dos olhos? Eu perguntei para vocês, alguém? A luz. A claridade? A falta de luz? Perfeito. Talvez nos ambientes de caverna tenha sido isso mesmo, né? Então, a luz, perceber a luz não faz grande diferença e com isso os animais vão perdendo a capacidade de enxergar. No caso dos organismos subterrâneos, o que a gente tem mais evidências hoje em dia é que na realidade isso teria sido, os olhos vão diminuindo em algumas linhagens em função da terra e outros elementos que podem causar infecção e outros danos aí nos olhos desses animais. A maioria deles vai ser capaz de perceber claro e escuro, ainda assim. Mas muitos deles têm os olhos por baixo da pele ou têm olhos muito, muito reduzidos, capazes só de perceber variações luminosas mesmo. Então tem a ver com dano em função da atividade no subsolo e não com a disponibilidade de luz necessariamente. Se tem uns que vivem debaixo da terra, quando chove não tem perigo de ocorrer um alagamento ou de... Em algumas espécies o negócio é tão maluco que existem túneis de drenagem que a gente chama. Então os animais escavam túneis que eu não sei se eles têm essa intenção, mas que acabam servindo para o escoamento da toca e impedem que esses animais se afogem. Então, existem, em alguns grupos, existem estratégias aí do ponto de vista da engenharia civil, desses bichos, que vão evitar o afogamento desses animais, né? São tubos que vão estar mais na parte de baixo da toca e que devido à inclinação deles mesmos, vão facilitar o escoamento de água mais do que nos outros túneis criados. Qual é a profundidade do túnel desses animais? Depende bastante, né? Mas um número assim, bacana pra gente falar, sei lá, 60 centímetros, 1 metro, algo assim. Agora, tem bicho que vai muito mais para baixo e tem bicho que não passa de 20 centímetros. Então, não tem uma regra, né? Esses bichos, por exemplo, topeiras pelados, eles são coloniais. Então, eles vão ter tocas maiores que podem atingir outras profundidades, né? Mas se você pensar que o ar, né, vai vir pelos tubos, pelas tocas de saída, né? Se você tem uma toca, sei lá, não vamos pensar indo para baixo, mas uma toca com vários quilômetros de extensão, no final das contas, a entrada de ar vão ser aqueles dois buracos. Independente dela ir muito profundo, o animal vai ter uma condição extrema pela extensão horizontal daquela galeria.
15 dias atrás, foi levantada a questão de animais sociais e solitários. Em relação ao gancho daquela palestra, será que todos esses roedores são sociais, têm solitários? O pelado que ela falou ali, desculpa falar assim, ele vive em colônia, que nem ela falou. E cada um tem suas... como é que eu explico? Isso, cada um tem suas tarefas no bando. Perfeito. Além disso, eles vão ter uma fêmea que vai ser a progenitora de todos os indivíduos da colônia. E é 3 vezes maior que os outros indivíduos da colônia, mais ou menos. Ela é basicamente uma central de produção de filhotes e leite. Ela não se locomove na toca em geral, né? Vão ter aí os outros indivíduos responsáveis pela construção, manutenção e obtenção de alimento. E ela vai ser responsável unicamente por procriar e continuar a colônia. Sim. Esse blind mole rat aqui é solitário. Mas é isso, né? Por exemplo, não tem uma regra, de novo. Tem vários que são sociais e tem vários que vão ser solitários, inclusive agressivos. No caso desse rato pelado aí, a gente sabe bastante coisa, porque ele é um modelo assim, para muitas coisas mesmo. É uma espécie social, então tem a divisão de tarefas, foi bom você ter falado, você ter perguntado, porque ele é muito conhecido por isso, mas não tem uma regra para isso não. Assim. Nesse caso desse animal, a gente sabe bastante coisa porque calhou dele ser o ápice da diferente, né? Ele é diferentão. É isso. Agora sim, obrigada.